Também lembramos que as vias, elas podem se classificar em duas. Quais são elas? A via pode ser dois tipos. Lembra? Urbana e rural. Urbana e rural. Ok. Vimos agora também a diferença de... Vimos não, vamos terminar de ver. Estacionamento e parada. Estacionamento e parada. Gente, estacionamento. Anotem porque isso também é questão de prova, tá? Estacionamento. Parada, melhor dizendo. Vamos começar pela parada. Parada é imobilização. Imobilização do veículo. E estacionamento, professor, também é a imobilização do veículo. Peraí. Gente, o que é uma coisa imóvel? O que é uma coisa imóvel? É o quê? Está se movimentando? É o que não se movimenta. Não se movimenta, né? Quando eu digo que é a imobilização do veículo, eu estou dizendo que o veículo está o quê? Parado. Olha, cuidado, que aí é baixaria. Parado. Muito bem. Porém, eu não vou poder dizer isso no trânsito. Por isso que utiliza a palavra imobilização. Por que usa a palavra imobilização, professor? Porque se eu disser parado, o veículo vai fazer, sabe o quê? Deixa eu botar aqui. O veículo parado, ele vai servir, sabe para quê? Aqui, ó. Parada. Embarque. E desembarque. Estacionamento. Tudo o que não é embarque e desembarque. Como assim, professor? Como assim? Vou botar aqui. Tudo que não seja embarque ou desembarque. Você foi pegar a sua sogra, foi embarcar. Você foi buscar a sua sogra, você vai fazer a ação de embarque. Ok? Só que você está parado, imobilizado, melhor dizendo, e sua sogra não entrou no carro e nem saiu do carro para fazer o desembarque. Portanto, você não está parado. Você está Estacionado. estacionado. Para o seu veículo estar parado, tem que estar entrando e saindo alguém do seu carro. Não tem ninguém entrando, não tem ninguém saindo, você está estacionado. Tá? Carga e descarga. Estacionado. Carga e descarga. Eu carrego mala. Eu carrego mala. E desembarco e embarco pessoas. Ok? Quando eu falo de carga e descarga, estamos falando de bagagens. Quando falamos de embarque e desembarque, estamos falando de pessoas. É claro que tem pessoas que é uma mala, tudo bem, mas o guarda de trânsito vai entender que desembarque e embarque é o ser humano, tá bom? Mesmo aquela pessoa que seja da sogra, coisa, mesmo aquela pessoa que seja mala, certo? Bom, vimos também que o estacionamento irregular, ele gera infração de trânsito. A via, ela é para ser usada de forma coerente. Se tem uma sinalização proibindo, como por exemplo, nós vimos 3 tipos de circunstâncias aqui, em que, 3 exemplos, mas existem outros, onde é proibido a circulação aí, o estacionamento de veículo. Lembra que circunstâncias nós vimos da proibição do estacionamento? Lembram?
Lembra o que foi que nós vimos? Calçada. Sim. E a linha de bordo, a sinalização. Muito bem. A calçada, para ela proibir o seu estacionamento, como é que ela vai estar, gente? Rebaixado. Ela tem que estar rebaixada. Rebaixada, muito bem. E a linha de bordo, para proibir o estacionamento, como é que ela tem que estar? Tem que estar amarela. 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 Muito bem. E a sinalização para proibir o estacionamento, como é que está? O círculozinho, um risquinho e o E. Muito bem. Proibido o estacionamento. Nesse caso aqui, eu posso parar para pegar alguém e depois ir embora? Para embarcar e desembarcar? Sim. Plim! Acertou. Miserável, acertou. Isso aí. Bom, alguma dúvida até aqui, a essa altura da aula? Eu tenho uma, por favor. Pois não, à vontade, à vontade. Se um táxi está no aeroporto e vai pegar uma pessoa, e aí essa pessoa está vindo para embarcar no táxi, né? Só que o motorista tem que sair para pegar as malas e colocar no carro. Ele vai estar parado, estacionado? Boa, boa. Excelente pergunta, gente. Excelente pergunta. Me apertou sem me abraçar, mas a pergunta foi boa. Agora é o seguinte. Bom, ele parou para embarcar alguém. Obviamente, o embarque ele não tem tempo, tá bom? O embarque não tem duração de tempo. Como assim? Muito bem. Alguém pode parar aqui? Tempo. Né? Qual o objetivo dele de parar? Embarcar. Ele pode descer do carro? Sim. Pode descer do carro. Tem tempo para embarcar? Não. Não há tempo para embarcar. Até porque pode ser uma pessoa idosa, pode ser um deficiente físico. O motorista pode ajudar? Sim. Não tem problema nenhum ele descer do carro para ajudar no embarque de alguém. O único problema que ele pode ter é se a pessoa ainda não chegou. Caso a pessoa está ali, ele vai descer, vai abrir o porta-mala, ele está executando a ação de embarque. Vai ajudar, vai botar a mala lá no porta-mala. Isso tudo faz parte do embarque. Faz parte do embarque. Vai abrir a porta e tudo mais. Agora, se ele desceu ou se ele não desceu e está dentro do carro, mas a pessoa não chegou, não vai configurar uma ação de embarque. Embora isso vai da interpretação ali do guarda de trânsito no momento. Entretanto, o que diz o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro é parada. É a imobilização do veículo com a finalidade e o tempo estritamente necessário para o embarque e o desembarque de passageiros. Então, se o tempo estritamente necessário para fazer o embarque daquela passageira, né, que vai envolver colocar coisas no porta-mala, dependente do tempo e de qualquer coisa, não tem tempo envolvido, e o fato dele descer ou não vai configurar que ele não está embarcando. Enfim, sua pergunta foi muito boa. Isso acontece. Se ele está com a porta aberta, se alguém vai entrar, se está embarcando, se a pessoa já está ali, é um embarque, não vai configurar o estacionamento irregular e sim a parada. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Mas está Obrigada. embarcando. Muito bem, muito bem. Quem foi que ganhou hoje mesmo? Foi Brasil ou foi Venezuela? Eu não sei quem. Foi Brasil jogou com quem? Com a Arábia Saudita, não foi? Tomou de 2-0. 2-1, não foi? Contra a Arábia Saudita. Não. A Arábia Saudita não, foi o vermelhinho. Foi a Foi Croácia. contra a Suíça. Foi Suíça. 1-0. 1-0. Olha, todo mundo sabe, eu vou te dizer. Rapaz, todo mundo.
Torcendo bastante aí? Não, pro Brasil? Torcendo bastante pro Brasil aí não, né? Tem que torcer. Com esse, Tem com que isso já torcer? é nosso, tá? Rapaz, eu não vou mentir para você, eu vou ser sincero para vocês, entendeu? Eu não posso torcer pro Brasil, eu falar a verdade. Se eu torcer pro Brasil, eu caio no pau, apanho. Então eu tenho que torcer para outro time sem ser o Brasil, Lá entendeu? ele. Lá, lá eu não posso. E pense aí, eu aqui no meio, a galera tudo fanática de futebol, dizer, não, eu torço pro Brasil, você já viu o tamanho do supapo que eu vou tomar, que os argentinos é tudo doido pro futebol, não aguento ouvir falar de time. Quando pergunta, quer saber. E pior de tudo, né, que quando fala brasileiro, aí o pessoal fala logo de Ronaldinho. Ronaldinho não joga mais, já tem 300 anos. Fala de Rivaldo. Ah, tá Riva- aposentado já. Rivaldo. Tem gente que nem vai lembrar de Rivaldo, que Rivaldo foi da minha época. Roberto Carlos e as baleias também, que inventou aquele ditado, é com você, Roberto Carlos e as baleias. Você lembra? Roberto Carlos? Não, não lembra não. Corria como que para fazer gol. Aí é a minha época. Bom, gente, até aqui não estacionamos, não. Só estamos dando uma ajudada aí, porque a memória é assim, nossa mente ela funciona assim, né? Se você pegar direto e não dar uma parada, não consegue assimilar tudo aquilo. Mas até agora é fácil. Vocês já viram que não é difícil, né? Para aqueles que estão no primeiro dia aí, não tem nenhuma dificuldade. É muito fácil, vocês vão passar na prova tranquilo com propina, sem propina, não sei. Aí já é, aí não sei, né? Quanto deve, A febre quanto deve, quanto deve ser um propina? Não sei. Esse negócio não vou nem falar que está gravando a aula, né? Daqui a pouco. Mas eu não trabalho com isso, não. Lá ele, Deus é mais forte. Eu trabalho para fazer vocês passar e não cair no esquema da rachadinha desse negócio aí errado, entendeu? Para não cair no esquema da rachadinha, da propina. É para vocês passarem direto. Muito bem. Dando continuidade aqui, às 8 horas nós temos aí um intervalo. Vamos só dar mais uma abordagem na questão da via, tá? Até porque ainda tem mais assuntos de via para a gente poder tratar. E, deixa eu ver. Vamos falar um pouco mais de via aqui. Consegue ver minha tela? Sim. Sim. Estou compartilhando aqui. Ainda não. Não? Oxê. Deixa eu ver. E agora? Ainda não. Oxe. Agora foi que deu. Não. Deixa eu ver. Deixa quieto. Eu vou abrir aqui, sabe o quê? Problema não. Vamos fazer o seguinte. 8h52, não quer compartilhar a tela, sacanagem, né? Vou deixar aqui vocês merendar. É o tempo que os outros estamos com 31 alunos em sala, né? 31 alunos. Ixi, falta 28 alunos, 27 alunos, misericórdia. Pense na dor de cabeça. Pelo menos a galera que tá todo mundo aqui, gente, que tá fazendo a revalidação do primeiro dia. Estão aqui, galerinha? Estão na área aí, então? Sim, professor. Beleza, Então, beleza, botando beleza. Beleza, muito bem, muito bem. Vamos pro lanchinho. Eu vou tentar ajudar a galera que não conseguiu entrar. Às 8h35 a gente retorna.
Vamos lá para o lanche. Vocês já sabem como é. Quem não já sabe, é só a gente desativar a câmera, né? E eu desativo os áudios aqui. E aí vocês vão para um intervalo aí, o recreio, de uns 30 minutos, 30 a 40 minutos, tá? É o tempo que eu vou tentar ajudar a galera aqui a tentar entrar na aula. E aí a gente já volta reabordando essa questão de trânsito, abordando um pouco mais das velocidades das vias urbanas, das vias rurais, entrando um pouquinho mais nessa classificação, porque existe a classificação da via urbana e a classificação da via rural, que cobra na sua prova bem como a velocidade, mas isso é fácil. E também na volta do intervalo falaremos dos órgãos de trânsito, porque é muito importante os órgãos de trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito, tá bom? Cai muito na prova essa questão de CONTRAN, DETRAN, DENATRAN, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, certo? Aguardo vocês após o intervalo, às 8h35, por aí a gente está de volta, tá? Vamos ver aqui quem não entrou e por que não entrou até agora. Todos entenderam? Deixa eu ver. Todos entenderam aí, gente? Sim. Ah, Sim. beleza. Muito bem, muito bem.
Continuando a gravação. Dando continuidade aqui, após o intervalo, veremos agora sobre a questão de Sistema Nacional de Trânsito. Professor, o que é isso, gente? Isso eu vou pedir uma coisa para vocês. Prestem mais do que atenção. Como é que eu vou prestar mais do que atenção, professor? É você prestar muita atenção. Mas já estou prestando atenção. Não, mas é pouco ainda. Preste mais ainda. Porque isso cai na sua prova. E não é pouco, tá bom? Sistema Nacional de Trânsito cai na sua prova. E detalhe, esses órgãos confundem, esses nomezinhos são chatos, confundem. Certo? Então vamos começar a falar de quê, professor? Sistema Nacional de Trânsito. É disso que vamos falar agora. Ok? Vamos falar do Sistema Nacional de Trânsito, mais conhecido para os íntimos como Sinatran. O Sinatran é um órgão? Não. É um Sistema. Vamos que vamos. Professor, o que seria um sistema? Nada, besteira. O sistema é esse aqui, ó, que é o cidadão, que é o nariz do cidadão, cabelo do cidadão, e o cidadão comeu alguma coisa, tchaco. Ok? Aqui é o cabelo do cidadão, vai passar aqui pelo esôfago, depois vai chegar... Opa, já estou botando o estômago para o lado errado, já comecei errado aqui. O estômago é do lado direito, ele está do lado de cá, aí pronto. Aí vem o estômago, desceu, o esôfago, aqui começa a embolar ali pelas tripas. Se não der uma diarreazinha braba, o alimento vai descer de boa. Se o alimento descer de boa, no final das contas, ele vai desembolar lá no reto, que vai chegar no ânus e vai virar o que você já sabe que vai virar. A boca tem sua função, que é a mastigação, que é calientar, esquentar a comida também. O estômago também tem sua função, que joga ácido, degrada toda aquela comida, a carne que a gente come fica parecendo uma jiboia inchada, a gente fica parecendo uma jiboia inchada, né? Já ali, decorrente dessas gases no intestino delgado, ele começa a ter água, ali aproveitar a água e tudo mais, e aí começa a acumular as gases e pá, e tchá. Aqui a gente vai derivar, daqui desse alimento, a gente vai pegar energia. E o que é isso, professor? Eu estou falando de um sistema digestivo, aonde tem o órgão boca, o órgão esôfago, o órgão estômago e o órgão intestino e reto. Vários órgãos, cada um com sua função. Todos esses órgãos juntos, chamamos de quê, gente? Sistema. Mas nesse caso da cagança, chama sistema digestivo. Beleza. Quando o assunto é trânsito, não chamamos de sistema digestivo, senão que vamos chamar de Sistema Nacional de Trânsito. Ok? Sistema Nacional de Trânsito. Aí sim, nós vamos cair aqui nessa esfera. Como é que funciona esse sistema? Primeiro a gente tem que entender nesse quadrinho aqui em cima, quadro branco aqui, é que o Sistema Nacional de Trânsito ele está dividido em 3 esferas. Eu tenho órgãos federais, órgãos estaduais e municipais. Esse aqui, esqueça. Municipal não cai da sua prova, portanto, agora não nos interessa, certo? Se não cai na sua prova, não nos interessa. Vou comentar? Vou. Mas não cai na sua prova e meu intuito é fazer você entender e também passar
na prova. Vamos nos concentrar nos que caem na sua prova. São os estaduais e federais, ok? Órgãos estaduais e federais são esses que eu acabei de circular em um quadrado preto, que vocês estão vendo aqui, tá bom? Estão acompanhando meu raciocínio aqui? Até agora? Inicio. Muito bem, estamos falando do Sistema Nacional de Trânsito e existem três esferas, né? Federal, qual a outra? Estadual e municipal. Muito bem, para a nossa prova o que nos interessa é o quê? Federal e estadual. Perfeito. Os órgãos federais, estaduais ou municipais, eles são divididos de acordo com a sua função. O que que ele faz? Cria normas, então vamos chamar ele de normativo. O que que ele faz? Ele não cria norma? Não, ele não cria norma, não. Sim, ele faz o quê? Ele imprime lá o laudo para fazer a carteira de habilitação. Ele imprime a habilitação. Não, ele imprime o documento do veículo. Ele faz a questão do IPVA. Tá. Então, já que ele faz, que ele executa alguma coisa e não cria normas, vamos chamar ele de quê? Executivo. Executivo. Muito bem. Tem aqueles que cuidam das rodovias que estão quebradas, com defeito, cheia de buraco. Chamamos esses órgãos de executivos rodoviários. E aqueles que, com certeza, uma hora dessa, vai pegar você na saia justa e vai querer te multar. Que são os órgãos... Fiscalizadores, lá ele. Mas, quando você quer chorar no pé do caboclo para não pagar a multa que o órgão fiscalizador te deu, você vai para os órgãos recursais. Ou seja, esses são os órgãos que aceitam as suas desculpas. Poxa, eu não queria estar em alta velocidade, o seu guarda. Foi mal. São os órgãos recursais. É onde você coloca os recursos. Ok. Dividimos os órgãos em federais e estaduais. Na esfera federal, nós temos 5 tipos de órgãos. Eles podem ser normativo, executivo, rodoviário, fiscalizatório e recursais. Vamos falar de cada uma dessas situações para que a gente entenda melhor, tá? CONTRAN. Vou abrir aqui um papel específico para falar sobre o CONTRAN, porque é um órgão que na sua prova costuma cair com certa frequência. E quem é o CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Primeiro, que ele significa Conselho Nacional de Trânsito. Esse é o significado da palavra CONTRAN. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Sim. Desse nome CONTRAN. O que tem dentro do CONTRAN, professor? Gente, vamos imaginar que o CONTRAN é o manda-chuva, tá? O CONTRAN é o seu pai, lá mas ele é o seu pai. Eu não sei se vocês era como o meu pai, né? Ou minha mãe, quando eu fazia merda, minha mãe dizia assim: deixa seu pai chegar em casa, deixa seu pai chegar. E aí é o seguinte, o pai da gente dentro de casa, né? Pelo menos antigamente, que hoje é mais a mãe, né? É mais a mãe, mas a família tradicional, o pai era que criava as regras, as disciplinas. Tá bom? O pai criava as normas. Minha mãe, eu posso ir no aniversário de meu amigo na escola, fale com seu pai. Aí o pai dizia: olha, você até vai. Olha ele criando a norma,
mas vai voltar 9 horas em ponto. Se você não voltar 9 horas em ponto, você vai ficar de castigo, sem televisão por um mês. Não era assim, gente? Não era assim? Ou eu estou errado? É que o menino mais novo não vai entender, porque antigamente era assim mesmo. Aí você chegava depois de 9 horas. Sua mãe dizia o quê? Seu pai, ele falou o quê? Olha a norma do pai. Seu pai disse que se chegar depois das 9, tá de castigo, não tá? Aí a mãe vai dizer, ó, sem televisão. Peraí. O pai criou a norma e a mãe executou. Vamos botar isso em prática no trânsito, então? O CONTRAN é o paizão, ok? Se ele é o paizão, vamos chamar ele de Máximo, porque todo pai é o máximo, pelo menos alguns, né? Os de verdade. Os de verdade a gente sabe quem são. Ele é o máximo. E como ele cria norma, eu vou chamar ele de normativo, ok? E se for para chegar depois das 9, fale com seu pai. Então ele também é consultivo. Ok. E ademais, coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Calma que vocês já vão entender. Qual o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? Essa é uma pergunta de prova. De quem nós estamos falando, gente? CONTRAN. CONTRAN. Perguntar de novo para isso não ficar dúvida na nossa mente. Qual órgão máximo, normativo, consultivo, coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN. Gente, quantas qualidades tem o CONTRAN? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Confere aí. 4 qualidades? Muito bem. Vamos dizer uma por uma? Vai, diz para mim as 4 qualidades do CONTRAN para eu anotar aqui. Vai, diz aí. Ele é máximo. O que mais? Normativo. Normativo. O que mais? Consultivo. Consultivo. O que mais? Coordenador. Muito bem, coordenador do sistema. Cai ou não cai? Cai ou não cai? Quem não tem as manhas não entra não sem a instrução do profissional. Vamos lá. Coordenador máximo e consultivo. Bem, nós já sabemos as 4 qualidades do CONTRAN, ok? Já sabemos. Aqui. Beleza. Já sabemos as 4 qualidades do CONTRAN. Precisamos saber só mais de uma informaçãozinha para a gente deixar de lado esse negócio de CONTRAN. Só uma informaçãozinha que tem no CONTRAN, tá? Gente, é um órgão importante, ele fica em Brasília. Esse órgão, Brasília, tá certo? Você acha que lá tem câmera dentro do órgão para ninguém roubar nada, nem, né, você acha que tem câmera lá dentro? Sim, Da sala? sim. Tem, não tem? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar essa analogia de que lá dentro existe câmera para filmar e vamos lembrar do seguinte, dentro do CONTRAN existem câmaras, não é câmera, são câmaras temáticas. Só isso que eu quero que vocês lembrem do CONTRAN, tá? 1C, 2C, 3C. Ele é máximo, ele é normativo e ele tem 3C, consultivo, coordenador e tem câmeras temáticas. Certo? A pergunta de prova. Vamos às perguntas de prova.
Em qual órgão do Sistema Nacional de Trânsito estão as câmaras temáticas? CETRAN, DETRAN, DENATRAN ou CONTRAN? CONTRAN, CONTRAN. CONTRAN, muito bem. Pegaram a dica aí? Pegaram a Fedelante. dica? Fedelante. Pegaram ou não? Sim, sim. Muito bem, de novo. Qual o órgão coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? DETRAN, DENATRAN, CETRAN ou CONTRAN? CONTRAN, CONTRAN. CONTRAN. Qual o órgão normativo da União do Sistema Nacional de Trânsito? Espera aí, professor, aí já tem um nome diferente aí, a União. União quer dizer unidade federativa ou governo federal, tá? União é governo federal, é só uma abreviação, tá bom? Qual órgão normativo da União ou do governo federal? Quem é? DENATRAN, DETRAN, CETRAN ou CONTRAN? CONTRAN, CONTRAN. Pronto. É isso que eu gostaria que vocês soubessem. Do CONTRAN, ok? Do CONTRAN. Mas ele vai, normalmente, a a prova pergunta o que que faz parte dele do CONTRAN, é isso? Geralmente, você fala sobre as câmeras temáticas ou Sobre todos, no geral? sobre todas as características sim, que as foram ligadas a ele. Exatamente. Geralmente eles perguntam. Geralmente pergunta assim, por exemplo, qual o órgão máximo, normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito? Mas vai ter o que você vai encontrar são as opções, né? DENATRAN, DETRAN, CETRAN. Aí você vai lembrar que eu liguei essas 4 qualidades ao CONTRAN. Tá? Como a prova é aberta, são perguntas fechadas, não é aberta, então é mais tranquilo, não precisam se preocupar com a prova, porque vai ter as alternativas para vocês se lembrarem. Isso é que é bom. Quando ela perguntar do CONTRAN, ela vai dar para você uma dessas qualidades aqui, certo? O que você vai ter que lembrar? Que o CONTRAN, ele é máximo, sabe por que ele é máximo? Porque ele é da União, ele é do governo federal, tá? Quando a gente fala União, a gente fala o governo federal, que é a mesma coisa, tá bom? Ele é normativo porque ele cria normas. Ele é consultivo porque se ele cria normas, ele tem que ser consultado pelas normas que ele cria. Nós vamos analisar aqui agora, na continuação, um outro órgão que é quase parecido com o CONTRAN. Ele só não é máximo. Ele só não é máximo e nem coordenador. Por quê? Porque ele não é da União e do Distrito Federal e da União e nem é um órgão federal. Então, quando perguntar, amiga, sobre esses órgãos, ele vai dar a qualidade, se é normativo, se é consultivo, se é coordenador, e vai dizer se ele é federal ou se ele é estadual. Foi o que eu disse para vocês que nos importam. Ou ele é federal, ou ele é estadual. Por exemplo, nessa tabela aqui, quando você olha o verdinho, são os órgãos normativos. Já sabemos que são os órgãos normativos. Acabamos de falar do órgão normativo do Sistema Federal, que foi o CONTRAN, CONTRAN. CONTRAN. Beleza. Só que vamos falar também do órgão normativo estadual. E esse é o Tran. CETRAN. Tá? Então, se a sua prova perguntar qual o órgão máximo normativo, máximo ele está se referindo a federal. Portanto, máximo normativo é CETRAN ou CONTRAN? CONTRAN, CONTRAN. Muito bem, muito bem. Todo mundo está conseguindo acompanhar o nosso raciocínio aqui? Qualquer coisa a gente Sim. volta. Sim. Depois a gente volta. Tô sim. Muito bem. Perfeito. Essa aula é importante, tá, gente? Porque esses conceitos realmente caem na prova,
tá bom? E eu não quero que vocês passem com 28 pontos. Eu quero que vocês passem com 40 pontos. Que é para poder eu dar um presente para vocês, entendeu? Tipo, sei lá, uma caixa de bombom vazia, dar um presente para vocês, né? Por quê? Porque a prova são 40 questões. Vocês podem acertar 28 questões e já estão aprovados. A ideia aqui é acertar 28 questões e pronto, ponto final. Esses primeiros dias de aulas, 3 a 4 dias de aula, são um pouco mais pesados na questão do conhecimento. Por quê? Porque a gente está falando de leis, tá? Está falando das leis. Tudo que eu estou abordando aqui com vocês está dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Qual o Código de Trânsito Brasileiro, professor? O Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503 de 97. Esse é o Código de Trânsito Brasileiro, ou CTB, ok? Bom, vamos concluir aqui o nosso raciocínio, né? Estávamos no órgão federal e normativo. Continuamos com os órgãos normativos aqui, com o órgão normativo. Continuando aqui nossa situação do órgão normativo, vamos fazer o seguinte. Em âmbito estadual, qual órgão normativo? De âmbito estadual, quem é? CETRAN. 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 De novo, quem é um órgão normativo estadual, gente? Diz para mim. CETRAN. 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 Muito bem, muito bem. CETRAN. Ele é máximo, gente? O CETRAN é máximo? Não. 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 Por que ele não é máximo? Porque ele não é federal. Ele não é federal. Porque ele não é federal. Parabéns. Da União Federal. Da União Federal. Muito bem. Ele cria normas? Ele cria normas? Acho Normas estaduais. Normas estaduais. Normas estaduais. Muito bem, acertou, miserável. Só que existe um bonitão chamado CONTRANDIF, que é parente do CETRAN. É quase o CETRAN, tá? É o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O Distrito Federal não é considerado um estado, senão que é considerado uma unidade federativa, a capital do Brasil, um distrito federal. Portanto, não vai poder ser chamada de CETRAN, a não ser que seja CONTRANDIF. Mas as normas geradas pelo CONTRANDIF se restringem somente ao Distrito Federal. Portanto, é quase igual ao CETRAN. Professor, o que cai na prova sobre o CETRAN? Agora eu peço que vocês prestem a mesma atenção que prestaram quando nós falamos do CONTRAN. Tá bom? Vamos lá. Eu falei que tem um pai que cria norma, não foi? O pai não cria norma, a mãe executa. Sim. Né? A mãe executa. Aonde é que entra o CETRAN, pelo amor de Deus? Calma que o CETRAN é o tio. Né? Você não obedece o irmão do seu pai, não? Não obedece, não? Digamos assim, não obedecia, né? Que hoje, capaz do menino meter lá de grama por dentro da cara dele. Mas assim, antigamente não obedecia, não, tio? Ou a tia? Com certeza, com certeza. Não, o irmão do pai ou a irmã. Então, o CETRAN, vamos dizer que seria o nosso tio, assim, né? O tio emprestado distante. Também cria normas, mas ele cria normas dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Se você for para a casa do seu tio, você vai ter que obedecer a ele, tá bom? Então, ele é normativo estadual. Isso já sabemos. Uma coisa muito importante que tem dentro do CETRAN, que cai muito, é sobre as infrações. Como assim, professor? As infrações. Vamos lá. Você passou empinando a sua moto, né? Você passou empinando a moto. Tá certo empinar a moto, gente? Tá Não, certo? Não. Tá errado, né? Não, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Porque eu sei que ninguém aqui empina moto. Vocês não fazem isso.
Agora, uma coisa que eu sei que todo mundo faz aqui, quer dizer, a maioria, né? A maioria, ou alguns, ou não sei se todos, mas... É torcer pra cair, é torcer pra cair. É o quê? Diga aí, como é a história? É torcer pra cair, é torcer pra É, cair. de quem pina. Isso é verdade. Eu não vou mentir. A gente fica, oh, meu Deus, uma queda agora, mas eu vou dar risada, viu? Isso é verdade. E depois, rapaz, mas a gente é mal, né? A gente também não presta, não, né? Se for olhar direitinho, a gente não presta, não. A gente querendo que a pessoa caia. Agora, veja bem. Você acabou de sair da casa, né, da sua sogra que está tendo a maior festa. É? Deus me livre, Deus me livre. Você não vai, não, é? Oxe. Tô fora. Ah, eu não acredito, você não vai. Tem um churrasquinho de graça, sai de baixo. Vamos lá. Você tá na casa da sua sogra, comendo um churrasquinho de graça. É barriga. Acabou. Sabe o que é que acabou na casa de sua sogra? Sabe o que acabou? A cerveja. bebida. A cachaça. E você vai fazer o quê? Vai ficar sem? Você que é acostumado a tomar umas duasinhas de vez em quando, né? No final de semana, né? Acostumado a tomar umas duas de leve. Você vai ficar sem? Você vai fazer o quê? Vai comprar, né? Comprar. Aí você pega e vai comprar no seu maravilhoso carro. Mas você só tomou uma cervejinha ainda, né? Porque os convidados meteu mão, tomou a Heineken toda, só deixou a skin. E aí vai você. Quando chega no meio do caminho, uma blitz, tá? O nome disso é blitz da lei seca. Seca. Acabou a partir daquele momento, meu irmão, acabou sua vida. Acabou sua paz. Pode saber que o seu bolso vai receber R$3.000 de saldo negativo. Já é certo esse saldo negativo. Daquela caixa de cerveja que tu ia gastar reclamando, disse que não sei quanto é, 40 conto, sei lá, 30. Tu agora já tem um saldo negativo de 3.000. Aí você olha pro bafômetro, o bafômetro olha para você, o polícia diz, sopra. Aí você diz, meu Deus. E agora? Aí você olha pro cara e diz, e você pensa, rapaz, se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Vou ter que soprar essa desgrama. Aí você bota o canudo na boca, meio que disfarçado assim, né? De rapaz. E aí dá uma soprada, ele sopra forte. E quando você sopra forte, vem o resultado de 0,005. Isso significa que você, bonitão, vai pagar R$3.000. 3.000 para arredondar, porque, vamos falar o preço certo, né? 2.934 reais, que ainda tem uns 70 centavos que é de quebra. Mas não se preocupe não, que o seu veículo vai ficar retido, você chama um camarada para tirar o seu veículo do local, tá? Bom, professor, tomei essa multa. O que é que tem a ver com CETRAN e CONTRAN que estamos conversando? Calma. Vamos lá. Quem te deu a multa? Seu polícia. Pelpu, Leilice e Assá. Quem pode dar multa na gente? Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual. Quem mais pode multar a gente? Quem mais? Polícia Rodoviária Federal. Rodoviária Federal, esse aí é barril, né? Isso aí é barril. Não dá nem para oferecer uma coisa, cara. Mas vamos lá. Aí você tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e os guardas municipais. Mas hoje as infrações de trânsito principalmente vêm dos agentes do próprio DETRAN. As infrações relacionadas com alcoolemia e lei seca. Tá? Geralmente a Polícia Rodoviária Federal está junto com o DETRAN. Geralmente a Polícia Rodoviária Estadual, Militar, estão junto com o DETRAN. E o DETRAN é quem dá para você essa multa. Mas DETRAN, PM, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, qualquer um desses podem te autuar. Como assim, professor, autuar? Porque na realidade, gente,
a gente não recebe a multa imediatamente, tá? Não fica com medo, não. Separa, sopra etilômetro, tá? E aí você faz o seguinte, tira uma foto do local onde você... Primeiro que você não era para estar tomando uma, né? Já começa errado. Mas, já que você está errado, quando você errava com sua mãe em casa, fazia alguma merda que errava, eu vou até me confessar, né? Aproveitar que eu estou compartilhando a tela, não estou mostrando na cara do meliante, vou me confessar. Quando eu era menor, né, meu pai comprou um Motorola, um celular. Vocês chegaram a ver aquele Motorola de antena? Vocês lembram? Tijolão, O tijolão? Mas não é todo mundo que lembra disso aí, não, porque aí foi um dos primeiros celulares que surgiu. Aí não é para todo mundo, não. Tem gente aqui que é jovem, é novinho ainda. Mas o tijolão, que era uma arma na sua mão que tinha antena, você lembra? Você tá lembrado? Meu pai comprou um Motorola, meu irmão. Vocês não vão lembrar, não, pai, porque tem gente que não vai lembrar, não. Meu pai comprou um Motorola, o tijolão. Eu digo, isso aqui serve para... Isso aqui serve para quê? Ah, isso aí é para ligar, não sei o quê. Eu, pô, pode ligar para qualquer lugar, pode ligar para qualquer lugar. Eu aí, menina, rapaz, menina é brincadeira. Pense bem, menina é brincadeira. Eu aí, rapaz, eu vi uma propaganda na televisão, aí tinha um nome assim, Motorola, tijolão. Aí tinha um nome assim, como é? Sexfone. Eu disse, eu vou ligar para saber que desgrama é essa. Aí disse que é o número. Tchum, 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 tchum. Aí disse que é o número. Aí tinha lá. Aí atendeu umas criaturas, ficou fazendo uns negócios lá. E eu gostei do negócio. Quando chegou no final do mês, meu irmão, mas eu tomei-lhe uma surra, meu irmão. Tomei-lhe uma surra. Porque meu pai descobriu com esse tijolão que eu liguei para esse negócio. Mas tomei uma surra no banheiro, que eu nunca mais quis saber de mais nada na minha vida disso aí. E aí, enfim, eu fui disciplinado. Mas quando a gente erra, a gente sempre dá uma desculpa. Eu estou errado? Então dá uma desculpa? Não, meu pai, mas foi porque... Não, mas foi porque assim, ó, curiosidade. Não é assim? A gente não dá uma desculpa? Sempre dá uma desculpa. No trânsito não é diferente, tá, gente? Não é diferente. A Constituição Federal, diferente da nossa casa, ela estabelece que você, como cidadão, tem direito à ampla defesa e contraditório. O cara mata descaradamente, fica não sei quantos anos solto, se apresenta 24 horas depois, não vai preso, fica não sei quanto tempo para ser julgado. Tudo isso para prevalecer o direito da ampla defesa e o contraditório. Por que que você é mais bonito de todos, vai ter que pagar a multa de cara? Certo? Por que que você vai ter que pagar essa multa logo? Tá bom? Então, o que é que acontece? Nós temos direito à ampla defesa e o contraditório. E agora eu volto para o CETRAN. PM te multou. Polícia Rodoviária Federal te multou, estadual. PRF te multou. O que é que eu faço, professor? Vou recorrer. Quantos dias eu tenho para recorrer, professor? 30 dias. Ah, mas isso não cai na prova. Cai sim. Quantos dias eu tenho para recorrer, gente, de infração de trânsito? 30. 30 dias. Desses 30 dias, a metade desses 30 dias é quanto? Quanto é a metade de 30? 15. 15. Desses 30, até o 15º dia, eu posso ser o caguete. O que significa isso, professor? Caguete. Caguete morre apontando. Caguete é o cara que vai dizer: não foi eu que estava dirigindo, não, professor polícia. Vou logo lhe avisando que quem estava dirigindo foi meu parente, quem emprestou o carro. Ah, foi seu parente? Foi. Traga a habilitação dele, que eu transfiro essa multa para o nome dele. Ou seja, você tem 15 dias
para apresentar o condutor infrator dentro dos 30 dias, correto? Dentro dos 30 dias que nós acabamos de falar. Você tem 15 dias para apresentar o condutor infrator. E tem quantos dias para se defender dessa multa? 30. 30 dias. Isso cai na prova. Chamamos isso aqui de do primeiro recurso, tá? Ou do primeiro, é o primeiro recurso, não é o recurso prévio. Agora, professor, se vier como indeferida essa multa, professor, mas eu estava errado mesmo, como é que eu vou me defender? Tu é doido, é? Vem cá, e o cara que matou, o advogado não defende, não? Mesmo ele estando errado, o advogado não defende, não? Tu acha que o advogado vai chegar lá e vai dizer para o juiz que ele não matou? Não, ele vai dizer, olha, doutor, ele matou. Mas foi legítima defesa, entendeu, doutor? Olha, doutor, ele matou. Mas a prisão dele foi ilegal. Olha, doutor, ele matou. Mas ele matou porque ele estava dentro da propriedade dele e tal. Ele vai criar os argumentos dele. Isso quer dizer que você também tem argumentos, certo? Se o guarda lhe autuar em um endereço da cabeça dele, ele bota lá, avenida, não sei o que, parararará, no seu auto de infração. Você vai e assinou, né? Quando você vai ler, peraí, Avenida Parará, né? Aí você pega um recibo de luz daquela avenida, do local onde você foi autuado, aí diz lá, Avenida João do Baldo. E o cara botou Avenida Marcos Salve. Não, peraí. O desgraçado botou o endereço errado, se ferrou. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz qualquer irregularidade no preenchimento do auto de infração anula a multa. Olha que delícia. Você acha que... Aí é bom. Aí é bom. Diz, cara. Aí você acha que o polícia sabe o endereço de tudo? Você sabe o endereço? De onde você está sendo autuado? Ele não mora ali. Ele vai botar o endereço na cabeça. A placa? E se tiver anotado melhor, é mais gostoso ainda. Ele tem que botar a placa inteira. Olha só, ô seu fulano de tal, né? Você vai botar lá, coordenador, senhor coordenador do Detran, venho aqui impetrar a defesa, né, de que o preenchimento do auto foi de forma irregular, conforme diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O preenchimento do auto, na parte do endereço, foi colocado endereço tal. No preenchimento da placa, colocar a placa tal, sendo que eu encaminho em anexo documento do meu veículo, certificando que a placa é tal, é X e não Y. Aí ele vai ser obrigado a anular aquela multa, por mais que você esteja errado. Porque ele, para te multar, também tem que estar certo. Até para multar, ele tem que estar certo. Então, isso aqui é o seguinte. Você tem a primeira oportunidade, segunda oportunidade. A primeira oportunidade é a defesa prévia. É a primeira oportunidade, chamamos de defesa prévia. Tudo isso aqui, gente, cai na prova, tá bom? Por isso a gente está trabalhando isso aqui. E, ademais, são coisas que nos interessam também. Defesa prévia. Você vai na PM, vai na PRF, vai na PRE, vai no Detran, você vai procurar o órgão que autuou você. DENIT também autua a gente. O DER também pode autuar a gente, ok? Isso aqui é multa de radar, DENIT, geralmente, né? E aqui é multa de lei seca, geralmente. Esses daqui podem ser blitz. Enfim, dependente do que seja, multou, lhe autuou. Defesa prévia, você procura essa galerinha dentro de quantos dias? 15. Dentro de quantos dias para fazer a defesa? 30. 30. 30. E se eu não estivesse dirigindo, fosse outra pessoa? 15. Eu tenho quantos dias dentro dos 30 dias?
15 para 15 procurar. para 15 para apresentar o procurar. condutor infrator. Ok. Aí eu tenho a primeira instância e a segunda instância. Por quê? Se eu procurei esses órgãos para fazer minha defesa prévia e a defesa prévia foi indeferida, o que significa indeferida, professor? Não aceitou. Os caras tirou onda com a minha cara. Disse que é problema meu e que vai continuar a multa e ponto final. Você ainda tem mais oportunidade? Tenha fé em Deus. Você ainda tem 30 dias para recorrer na Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Gravem Jari, isso. Muito bem. Jari. Em primeira instância, vocês vão recorrer à Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Ok? Em primeira instância, a gente recorre a quem, gente? Junta. Vou escrever aqui. Junta Administrativa não tem mais espaço. Deu merda aqui agora. Espera aí. De recursos e infrações. Professor, onde é que fica essa tal dessa Junta Administrativa de Recursos e Infrações? Tal? Essa junta fica dentro da própria PM, da própria PRF, da própria PRE, todos os órgãos. Acho que deu. Tá dando alguma interferência aí. Agora, todos os órgãos que podem te autuar têm a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, ok? Em primeira instância, tendo também 30 dias para recorrer, gente, quem é que eu posso buscar para fazer minha defesa? Também, se for indeferida a primeira. Eu busco quem? Como é o nome do órgão? Jari. 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 Ok? Todo mundo fechado aqui? Estão entendendo até aqui, gente? Sim, Muito bem. sim. Em segunda e última instância, se aqui também for indeferido, eu continuo e vou para a última instância. Essa última instância é quase certo aceitarem a sua defesa. Essa é o CETRAN. Ok. CETRAN. Última instância em defesa de multa. Vou botar assim porque fica mais fácil a gente lembrar. A última instância na defesa da multa, eu procuro quem, gente? CETRAN. CETRAN. A primeira instância eu CETRAN. procuro quem? Jari. Muito Jari. bem. Quantos dias eu tenho para recorrer na defesa prévia? 30. Para eu caguetar o 30. condutor infrator dentro desses 30, eu tenho quanto? 15. 15. O que significa a sigla JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Junta Administrativa de Recursos Muito de bem. Infrações. O que significa... não, tá bom. Já chega, né? Já chega que o bicho está pegando aqui para o nosso lado. Bom, aqui a gente já falou de dois órgãos importantes que são normativos. Cuidado, gente. Cuidado com essa pegadinha. Por mais que o CONTRAN seja o órgão máximo normativo, consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, ele não entra em nada com respeito à defesa de multa, em última instância. Ok? Quem entra em alguma coisa aí é quem, gente, em última instância? O CETRAN. CETRAN. O CETRAN. O CONTRAN não tem nada a ver, tá bom? Porque a prova pergunta lá, ó, qual o órgão que você pode colocar sua defesa em última instância? Aí vai ter CONTRAN, DENATRAN, CETRAN, DETRAN. Cuidado, que o CONTRAN é máximo,
mas não é a última instância em defesa de multa. Certo? Tranquilo? Sim. Revisão desses dois órgãos importantes que caem na prova. 5 pontos importantes. Um M, um N e 3C. CONTRAN. Qual a primeira qualidade dele? Máximo. Máximo, muito bem. Máximo. Depois, o que é que a gente pode chamar ele também? Normativo. 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 Muito bem. Normativo. Consultivo, o que mais ele é? Câmaras temáticas. Tem as câmeras temáticas, temáticas. parabéns. Que mais? Que mais? Que é o último aí de tudo. O que é que ele é também? Coordenador do Coordenador Sistema Sinatran. Coordenador do Sinatran. Sistema Nacional de Trânsito. Parabéns. E para fechar com chave de ouro os órgãos normativos, o CETRAN, que nós já sabemos, né, quem é esse bonitão, ele é um órgão normativo de âmbito federal ou estadual? Estadual. 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 O que é que tem dele dentro Estadual. dele muito importante no que diz respeito à defesa de multa? Que cai na nossa prova. Defesa de multa. O que é que ele é a última Instância. instância em Instância. defesa de multa. É a última instância, tá bom? Beleza, vamos fazer o seguinte, continuar aqui. Agora que a gente já falou da Jara, a gente já sabe quem é, já falamos da PM, da PRF, né? Lembrando, gente, que cada um tem o seu âmbito no que diz respeito à atuação, tá? Ou seja, a PRF, ela vai autuar em estradas e rodovias federais. É lógico isso, né? Você vê aí a PRF dentro do município fazendo blitz? Não. Não, não. Quem vai Não, estar dentro do não. município ou a nível estadual fazendo a blitz é quem? PM. PM, mas PM. cuidado. Que no município também tem uns camaradas que gostam de, né, Os multar guarda também, municipal. que é o Sutrans, né? Os Não é o guarda Sutrans que chama assim? municipal. Não é assim? Sutrans? Isso. Ou é um L assim? Sultrans? Eu não sei. Eu sei dizer o seguinte, não vacile não, porque eles também podem multar, viu? Multar não, autuar. Não vacile, não demole. Por que, professor, não posso vacilar? Não vacile não, que eu lembro aos meus vocês não são meus alunos, são meus amigos, o seguinte, eu lembro o seguinte, quanto vocês gastaram com a habilitação? Quase 5 pau vai dar. Quase 5 pau vai dar. Desgrama! Vamos botar aqui. 4.500. 4.500. Lá ele! Arredonda logo. Arredonda logo para 5 mil. Arredonda logo para 5 mil. Desgrama! Rapaz, se eu tivesse esse dinheiro aqui hoje, eu era rico mesmo. Tu é doido. Parcelado, professor. Parcelado. Eu fazia tanta coisa, rapaz, 5 mil? 5 mil. Porque aqui na Argentina, R$1 vale 57 pesos. 57 pesos, R$1. Aqui você come um churrasco bem comido, 57 pesos. Um churrasco bem comido aqui, você come, sabe de quanto? Deixa eu ver, R$1 vale 57 pesos. Um churrasco bem comido mesmo, lá ele, você come por 3.500 pesos. 3.500 pesos. Maria. Ô, chefe Maria, não, rapaz. Se R$1 vale 57 pesos. 57. Deve dar mais ou menos, sabe quanto? Churrasco bem comido aqui, bem comido mesmo, lá ele. Deixa eu ver. Vai. Deve dar aqui. 570. Dá 570, E aí? R$10 dá E aí? 570. Vamos lá, Pois é. R$10. Pois é. Vamos botar 20? 10 Vamos começar a brincadeira. Porque eu faltei 10 essa pesos parte. dá 10 reais dá 570. 10 reais dá 570. Será que dá uns 60 conto? Dá uns 60, não dá não? Mais ou E aí? menos. E aí? Mais ou menos, 60 5,30. conto. TV 5,30. Mais ou menos. Deixa eu fazer a conta aqui. 7,42. Dá 342 aí. 342 aí. Rapaz, o homem pro lado de dinheiro, ele tá ligado. 3.042, né?
3.420. Só ligeiro Esse mesmo. daí, ele trabalha com dinheiro todo dia, meu irmão. Só as notas. Plim, plim, plim. Só as notas caindo. Plim, plim. Ó, veja bem. Vamos dizer que você gasta aqui uma média de R$60. Eu vou ser sincero. Tu gasta um dinheiro desse num restaurante chique no Brasil para comer bem. Comer bem mesmo. Não, Aonde? não. Gasta Vai tomar um nada. pouquinho, vai tomar um pouquinho. Gasta nada. No Boi Preto hoje, tu gasta hoje uns R$180 só uma pessoa para poder você comer. Aqui você paga R$60 no rodízio e tira a onda. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo a você que com R$5.000 eu tava rico. Entendeu? Eu vou até pedir emprestado para você, mas vamos voltar a conversa aqui. Depois a gente fala do empréstimo. Homem do dinheiro aí. Homem que tava falando do dinheiro aí, depois a gente conversa. Veja bem. Você gasta 5.000 para tirar a habilitação. Olha só que isso cai na sua prova também, tá? Cai na sua prova também. E isso é importante para sua vida como habilitado. Se você gastar 5.000 para tirar a habilitação, eu sempre toco nessa tecla porque sempre tem aluno com problema. Sempre os alunos me procuram para pedir ajuda no que diz respeito à multa, porque durante um ano, gente, depois que vocês pegam a sua habilitação, existem 3 tipos de habilitação. Existe a PPD, que é a provisória, muito bem, provisória. Nós temos a CNH, vocês não pegam a CNH agora, a CNH só depois de um ano. Por enquanto, vocês pegam a PPD, certo? Durante um ano, vocês não podem cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, certo? Opa, já troquei os pontos do Z aqui. Não, tá certo, tá certo. Gravíssima. Não pode cometer nenhuma infração grave ou gravíssima. Se você comete uma infração grave ou gravíssima, imagine aí você perder R$5.000 no jogo. Do nada. Você apostou 5.000, tipo, Brasil, que nada, eu vou apostar 5.000 conto agora no jogo Brasil e esse vermelhinho aí perdeu. De uma hora para outra. De uma hora para outra, né? Ou seja, aqui, ó, sem cinto, infração grave, tá? Sem cinto de segurança. Sem capacete, gravíssima. Sem capacete. Gravíssima, tá? Quer mais? Vocês acham demais isso aqui, gente? Se for do bafômetro, então já era. Não, do bafômetro, meu filho, pode chorar à vontade. A gente o guarda até vai entender que você vai chorar, vai se espernear, entendeu? Porque não é todo dia que a gente perde 5 contos, não. Mas depois você recupera. Que a gente tá jovem, se recupera fácil. Eu conheço um meu que perdeu. Sabe como é que ele perdeu? Ele foi abastecer, tava todo bonitinho, rapaz, de capacete, o aluno, rapaz, todo exemplar. A mulher fez o cabelo, escovou, não sei como é essa conversa, né? E você sabe que mulher, quando escova o cabelo, meu irmão, é uma conversa arretada, é uma história, chega pra lá, não encoste, joga o cabelo por lá, joga o cabelo pro outro, capacete fedendo, suado, aonde que ela vai colocar? E aí, rapaz, ela não botou capacete. Sentou e jogou o capacete no cotovelo. Na saída do posto, rapaz, que ela viu a polícia, ela disse, ai, meu Deus. Ela aí botou o capacete. Aí o polícia, nem coloque. Deu tempo do polícia falar. Nem coloque que eu já peguei. Pode encostar ali. Já foi, já peguei. A infração sem capacete, ela além de ser gravíssima, né? Se você tiver a CNH, mesmo se você não tiver com provisória, viu? Depois de um ano, se você tiver a CNH, a sua habilitação vai ficar suspensa por um ano. Suspensa por um ano. Você vai ficar com a suspensão do direito de dirigir por um ano, sem capacete, tá? Outra coisa que pode acontecer com você é, se tiver com a PPD, a história já muda. PPD não é suspensão, é cassação. Cassação. Cassação é assim, ó.
que é caçar é o seguinte: você perde a sua habilitação e ponto final. Os 5 mil, 10 mil que tu gastou para tirar já foi pelo ralo. No outro dia, se tu quiser ir lá na autoescola, Cerrado, autoescola de sua confiança que tu escolher aí, a escola que tu escolher e disser assim: ô meu filho, eu perdi a habilitação, vai ser o maior prazer a gente receber você de novo aqui. Eu te digo. Pra gente não vai ter problema nenhum. Não tem problema. Seja bem-vindo mais uma vez. Seja bem-vindo, meu filho. Clínica Psicoteste, pode ser bem-vindo de novo, faça seu psicoteste. Ah, mas eu já fiz, não importa. Tá repreendido. Tem que fazer tudo de novo, Ei, tá? professor. Oi. E para renovar a autorizando. Bom, hoje a renovação ela tá para 10 anos, né? Mas depende, viu? Aumentou no caso, né? Depende, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10. Tipo, se você é novinho, se você é novinho, 10 anos para você. Se você é coroinha, dos corogato, coroguete, 5 anos para você. Se você é idoso, tá com deficiência visual, 3 anos para você. Ou seja, 49 anos, a habilitação se renova depois dos 10. A partir dos 50 anos, se renova de 5 em 5 anos. E a partir dos 65 anos, ou se apresentar problema de maluquice no psicoteste, escrever lá maluquice no psicoteste, problema de visão, o cara pergunta: que letra é essa? Você está vendo um O, está dizendo que é um L, ele diz: esse daqui ou está doido ou está cego. Vai vir depois de 3 anos. Aí, tem problema psicoteste no exame clínico, 3 anos, tá? 10 anos é para quem não apresentou nenhum problema no exame psicoteste clínico e que tenha 49 anos de idade. Acima disso, 5 anos. Depois disso, 65 anos de idade, 3 anos, tá? A renovação. Bom, sobre a nossa habilitação, a PPD, nós não podemos tomar nenhuma infração de natureza. Vamos lá, que cai na prova. Ou gravíssimo. Muito bem. Ou, para eu não esquecer, quase eu esqueço, não podemos ser incidente na média. Na média, tá? Média é o quê, professor? Infração média? Nada, dirigir com o braço do lado de fora, ou então você dirigir com o celular no ouvido. Porque se você for passar uma mensagem de WhatsApp, é gravíssima. Se você for fazer um story no Instagram, é gravíssima. Se pegar o celular para fazer story no Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, gravíssima. Se pegar o celular para atender uma ligação no pé do ouvido, aí é média. É média. Se você tomar 2 médias, sua habilitação é cassada. Então vamos lá, vamos lá para poder a gente não esquecer. A PPD cai na prova, tá? Você não pode tomar uma infração grave que perde, é cassada. Não pode tomar uma gravíssima que perde, é cassada. E nem pode tomar 2 médias, porque senão vai ser cassado. Certo? Gente, pergunta de prova. A permissão para dirigir, que é o significado de PPD, é cassada quando? Olha lá, quando? Letra A. Olha, vou botar as alternativas. Letra A. 2 infrações graves. 2 infrações graves. Letra B. 2 infrações gravíssimas. Letra C. 2 infrações leves. Ou letra D. 2 infrações média. Responda a resposta correta. A, Letra B, D. C Letra ou D? D. D.
D. D de bola? D de dado. D de dado. D de dado. Acertou, miserável. Não dá tempo a gente tomar duas, né? Tomou uma crave, tchau. Né? E você já pode chorar, meu filho. Olha. E sabe o que, é que você faz? Toma logo uma cachaça e perdi meus 5 mil. Que já foi mesmo. Ou então você lembra da aula que você tomou no dia 28 de novembro, que o seu professor lhe disse o seguinte, que você pode recorrer e você tem 30 dias. dias. E você Dias. pode buscar dentro do auto de infração um erro, né, meu papai? Que ele fez ali, a pataquada dele fez. Mas você, meu irmão, por causa de 5 mil, você vai desesperadamente buscar esse erro do guarda. Qualquer coisa já lhe serve para fazer a defesa. Tá bom? Então não é... Por que eu estou falando isso? Porque houve uma circunstância que eu vou mostrar para vocês agora em um vídeo. Não sei se vocês vão... Deixa eu ver aqui. Policial rasgou CNH motoboy. O caso do... Então, isso aí vocês lembram, né? Vocês conseguem... Com certeza. Consegue ouvir aqui? Eu vou soltar o vídeo. Me diga se está ouvindo o áudio do vídeo. Sim. Dá para ouvir o áudio do vídeo? Sim. Dava sim. Sim. Dava sim. Qual que eu faço aí, ó, pra sua habilitação? Rasgou, velho. Diga, Não pode. Por mais que o cara esteja errado, ele não podia ter feito isso. Ih, a juíza chegou. Ô, coisa gostosa, rapaz. Prenda! Faça a sua parte, prenda! Gaguejou, sacana. Desceu na moto, entendeu? Ninguém sabe se tem uma faca, se tem um revólver, entendeu? Mas, doutor, é isso não. Tá tranquilo, não tem problema. Cadê a... A gente vai. Não, vou pegar o Vou pegar o Cadê aí? Agora tá aqui, doutora. Doutora? Olha só. Isso tá certo, gente? De jeito nenhum. Veja bem. Ele pensou, a habilitação do cara é PPD, tá? Permissão para dirigir. Eu vou lascar uma infração grave nele e eu já sei que ele vai perder. Ó, a mentalidade dele, entendeu? Perdeu a habilitação porque é infração grave. Perdeu. Então, se perdeu a habilitação, já não vale de mais nada. Bom, ele estaria parcialmente correto. Só que tem um problema. A autuação da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual Federal, não significa que você já tenha a sentença da perda da habilitação. Tá? Você vai ser autuado, vai ter oportunidade de se defender, vai ter diversas coisas ao seu favor ainda que você pode recorrer. O policial, ele não é autoridade no trânsito. Professor, isso não tem nada a ver com a aula. Gente, isso cai na prova também, tá? Autoridade do trânsito. O policial ou qualquer agente de trânsito não é autoridade no trânsito. Como assim, professor? Até doido, é? Eles são agentes da autoridade do trânsito. Olha como muda. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, que vimos no vídeo, a autoridade no trânsito
é o comandante desses bonitão. Certo? Ele é uma autoridade no trânsito. Esses camaradas apenas são agente da autoridade do trânsito, se é que eles estavam agindo em relação a blitz de trânsito. Em se tratando de questão de segurança pública, eles são agentes da autoridade policial também. Quem é a autoridade policial? O delegado. O delegado, tá? O policial, né? Ele é um agente desse camarada. Então, o policial tem como dever de flagrar qualquer flagrante delito, apresentar ao delegado. E o delegado, por ser alguém concursado e que é alguém especialista na lei, ele vai ter autonomia de decretar ou não a prisão preventiva daquela pessoa de acordo com os fatos ouvidos do policial militar e tudo mais. Tá bom? Mas nem o delegado também vai dar uma sentença final. Quem vai dar a sentença final vai ser o juiz. Então as coisas não é assim à toa. Ah, você cometeu uma infração grave, já perdeu a habilitação. Não, não é assim, porque nós temos direito à defesa e ao contraditório. Não é assim chegar e rasgar a habilitação. Mostrei esse vídeo porque eu já tive alunos que tiveram esse mesmo problema. Por exemplo, se você estiver sem capacete, o policial militar, ele tem autonomia de recolher a sua prova fala em apreensão, mas estamos falando da mesma coisa, tá? A sua CNH ou a sua PPD. O que significa isso? Que você pode, 72 horas depois, buscar o seu documento. Recolher e aprender não quer dizer que você perdeu o seu documento. Por mais que você esteja com a PPD e por mais que cometeu uma infração grave ou gravíssima, ou seja, a segunda média. Tá? O policial recolher, ele levar a habilitação com ele, para ter a segurança de que você não vai mais dirigir ou pilotar durante 72 horas. E depois desse tempo, você pode buscar a sua habilitação no comando. Ok? Não significa que ele vai rasgar a sua habilitação ou vai fazer qualquer coisa. Tá bom? Bom, até agora, até hoje, né, nós estudamos bastante coisas. Eu enchi a cabeça de vocês porque eu sei que vocês têm capacidade para isso, né? Vocês são retados, já vi que essa galerinha é retada mesmo. Tá dormindo? Tá dormindo, que eu já vi aí que tem uns dois aqui, porque eu consigo ver, né? Daqui eu consigo ver quem tá dormindo, quem tá acordado, né? Eu consigo tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aí. Todo mundo tá dormindo, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Olha, Marlon mesmo. Olha, rapaz, Marlon tá cochilando. Acorda, Marlon! Olha. Ó, rapaz, Marlon tá cochilando, rapaz. Tô vendo aqui, Marlon. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Marlon tá cochilando. Ainda bem que eu tô ativo aqui ainda. Olha, rapaz. Menando tá dormindo, o Nilson também. Aonde? Eu tô dormindo aonde, rapaz? Eu vou enviar o relatório agora. Não. Tô aqui no ao vivo aqui. Eu vou enviar o relatório que esses meliantes tá tudo dormindo.